Olá, novamente do Guincho. Vamos então falar de um negócio gigantesco que gira à volta desta questão das mudanças climáticas e da alteração do paradigma, ao fim e ao cabo, energético mundial. Será que isto é algo que é sustentável? Claramente não. Porquê? Porque gera dívida. Nós já passamos por isso. Paradoxalmente, Portugal endividou-se seriamente nos anos 2006, 2008, ainda hoje continua a pagar parte da fatura quando quis avançar unilateralmente para um projeto de energias renováveis muito pouco estudado, muito pouco substanciado, servido à base de subsídios que depois se vieram revelar bastante difíceis de recuperar numa economia normal, numa economia saudável. E, portanto, nos Estados Unidos hoje vemos milhões de dólares investidos que, pura e simplesmente, as empresas acabaram por entrar em falência, acabaram por não concluir os seus trabalhos e o dinheiro do contribuinte acabou por se perder. Esta questão é uma questão que, paradoxalmente, vocês dirão, não, mas isso quer dizer que está provado que não funciona. Não, ao contrário. Isso é algo que se autoalimenta. A partir do momento em que há dinheiros públicos a serem transferidos e desviados para projetos que vão à falência, há muito dinheiro que fica liberto para fazer propaganda e, sobretudo, para garantir financiamento a próximos projetos. E, basicamente, foi isso que aconteceu nestes últimos 8 anos, em que uma espécie de ciclone ou de funil foi absorvendo empresas falidas que depois deram origem a novas empresas, foram buscar novos subsídios para depois falirem novamente. Ou seja, basicamente tornou-se uma cornucópia de projetos que de facto não têm grande sustentabilidade. E sobretudo não têm um efeito prático esperado, porque hoje em dia nos Estados Unidos pouco mais de 1% foi ganho com todo esse investimento, ou seja, de facto foi um investimento trágico em termos geracionais que vai ser pago pelos americanos mais à frente. Mais interessante é quem é que está por trás do financiamento de tudo isto. E aí aparecem os inefáveis chineses. De facto, quem pagou este déficit foram os chineses. E, portanto, quando Donald Trump diz a determinada altura que isto das alterações climáticas são, de facto, uma invenção dos chineses para tramar os americanos, eu diria que não são totalmente uma invenção dos chineses, mas que os chineses vão aproveitar para tramar os americanos, isso eu não tenho dúvida nenhuma, porque claramente trilhões de dólares implicam muitos impostos a cobrar nos Estados Unidos nas próximas décadas e, portanto, e muito dinheiro a alimentar a economia chinesa nos próximos 30 anos. Portanto, eu acho que os chineses aqui têm um papel, mas não terão sido os chineses. Os chineses não são exatamente os mestres do marketing e da publicidade. Isso, honra seja feita, cabe inteiramente aos americanos e, portanto, toda esta alimentação de propaganda que hoje corre nas redes sociais, nos jornais, nos mídia, pró-alterações climáticas, tem um fim em vista, que é desenvolver o negócio que está por trás dele. E esse negócio, de acordo com as melhores estimativas dos melhores climate changers, é um negócio que vale 1,5 trilhões de dólares por ano. Ou seja, é um grande negócio. É equivalente ao negócio de todas as vendas eletrónicas no mundo num ano. E, portanto, como podem ver, há muito dinheiro disponível para fazer filmes, para escrever notícias, enfim, para intoxicar a opinião pública numa determinada direção que, do meu ponto de vista, é pouco ou nada justificável. Claramente o clima sempre mudou, sempre há de mudar e o nosso papel nessa mudança sempre foi o mesmo. É aproveitar, é adaptar, é ser capaz de ir sobrevivendo. Nós, em relação ao planeta, somos apenas um pequeno tijolinho que faz parte do todo que somos todos nós aqui na Terra. Um grande abraço e amanhã vamos ver como é que a Europa pensou este assunto e como é que lidou com este assunto. Se calhar de uma forma não tão trágica como nos Estados Unidos, mas pelo menos de uma forma
esquisita. Vamos ver.